Olá, seja bem-vindo ao canal de informações do escritório Fábio Turaza Advocacia Previdenciária. Hoje eu quero falar com você sobre a nova medida provisória que foi apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro agora no último dia 18 de janeiro, que vem sendo popularmente chamada de a nova Operação Pente Fino nos benefícios previdenciários do INSS. Nós vamos tentar produzir vídeos curtos, trazendo passo a passo de cada ponto em que a medida provisória vai trazer alterações nos benefícios previdenciários, para que você entenda de forma simples o que vai acontecer daqui para frente a partir da edição da medida provisória. E por isso eu quero te convidar a ficar conosco até o final deste vídeo e acompanhar todos os demais vídeos que nós iremos produzir. Antes, porém, eu quero te convidar, se não for inscrito, a se inscrever no nosso canal, clicando aqui logo abaixo, inscreva-se no canal, clique no sininho de notificações para sempre que um vídeo novo nosso for postado aqui no YouTube, você ser avisado e poder acompanhar. E seria interessante também compartilhar com seus amigos para que nós possamos levar esse conteúdo para mais pessoas, porque nós vamos tratar realmente de informações muito importantes. Bom, nesse vídeo de hoje eu quero falar com você como funciona a medida provisória, porque tem muita gente me perguntando se essas regras já estão valendo, se não vão ser definitivas, enfim, são inúmeras as dúvidas, então eu quero te ajudar a entender cada ponto que essa reforma vai trazer e que vai impactar diretamente nos benefícios da Previdência Social. Então vamos lá. Afinal, o que é uma medida provisória? Nós sabemos que no nosso país, quem tem a obrigação e a função de fazer as leis são os deputados e senadores que foram eleitos pelo povo. Mas ao presidente da República existe uma exceção, e é justamente através da medida provisória que ele também pode legislar, que é basicamente onde ele cria uma norma que vai ou não ser convertida em lei, e isso só é permitido nos casos em que for demonstrada a urgência e a relevância daquela matéria. Esta medida provisória 871 de 2019, ela tem efeitos imediatos, mas ela vai ainda depender de uma aprovação do Congresso Nacional para verificar se ela será ou não convertida em lei posteriormente. A partir da publicação da medida provisória, existe um prazo de 60 dias onde o Congresso Nacional vai avaliar e discutir as questões impostas ali na medida provisória e vão votar se ela será ou não convertida em lei. Existe a possibilidade dela ser prorrogada por mais 60 dias. Então nós temos que desde a sua publicação, num prazo máximo de 120 dias, nós temos que ter uma resposta do Congresso Nacional se ela vai ou se ela não irá ser convertida em lei de forma definitiva. Se essa medida provisória efetivamente, após a aprovação do Congresso Nacional, for convertida em lei, aí ela passa a ter a eficácia de uma lei mesmo, né? E ela vai ter a sua validade enquanto uma outra norma, uma outra lei não a revogue. Se nenhuma outra norma, nenhuma outra legislação revogar o texto dessa medida provisória convertida em lei, ela passa a ter validade por tanto tempo quanto for necessário. Agora, é preciso se atentar muito quando ela não é convertida em lei. É aí que começam os problemas. E esse problema é justamente quando ela não é convertida em lei. O que vai acontecer com todos os fatos que decorreram nesse período, ou de 60 ou 120 dias? Terão validade os atos praticados nesse período? As instituições que ocorreram durante esse período terão eficácia com a lei da medida provisória ou com volta, no caso de não conversão em lei, para a regra antiga da legislação antiga? Esse é o grande problema
que certamente teremos que enfrentar no caso da não conversão em lei dessa medida provisória. Porque, em regra, se essa medida provisória não for convertida em lei, desde a sua eficácia, ela perde os efeitos, ou seja, é como se ela não tivesse existido. Mas tem um detalhezinho na nossa Constituição que o INSS tem utilizado para poder fazer valer os efeitos da medida provisória no seu período de vigência. Quando ela não é convertida em lei, o Congresso Nacional ele pode editar um decreto legislativo onde ele vai disciplinar, esclarecendo se as relações jurídicas que ocorreram na vigência dessa medida provisória, se elas vão ter efeito dali para frente ou se perde totalmente o seu efeito desde a criação e da publicação da medida provisória. Na minha opinião, esse é um assunto bastante polêmico, mas na minha opinião, eu acredito que toda a medida, o texto da medida provisória deveria sim perder os efeitos, né? Mas isso nós vamos atravessar, caso aconteça, nós teremos grandes discussões a respeito da constitucionalidade ou não dessa aplicabilidade dos efeitos da medida provisória, no caso de não conversão em lei, dali para frente. Então nós temos uma missão muito importante de acompanhar o Congresso Nacional para ver como que ele vai recepcionar toda essa norma, se eles vão promover algum tipo de alteração, se vão revogar parte do texto, se vão rejeitar essa proposta ou se vão aprovar e vão converter em lei da forma como ela foi apresentada através da medida provisória 871 pelo presidente em exercício, o Jair Bolsonaro. Agora, o mais preocupante do texto dessa medida provisória é que eles fantasiaram a medida provisória como sendo um mecanismo para a identificação de fraude e irregularidades com o intuito de cessar esses benefícios fraudulentos e, portanto, realmente deveriam ser cessados, né? Mas a gente percebe pela leitura do texto da medida provisória que tem muita regrinha escondida dentro dessa medida provisória que fatalmente vai provocar uma dificuldade maior na concessão de alguns benefícios e vai autorizar o governo a rever outros tipos de benefício de uma forma mais interpretativa do servidor, inclusive entrando em alguns conceitos de processo penal, do direito de família, enfim, tem muita novidade que nós vamos tentar esclarecer através dos próximos vídeos que nós iremos produzir. Então, minha gente, a única certeza que nós temos é a seguinte: a reforma da Previdência, infelizmente, já começou. Eu te peço que acompanhe os nossos próximos vídeos, que agora nós vamos fatiar esta medida provisória, trazendo em cada vídeo de forma bem clara, objetiva e simples para que você possa entender todas as medidas que foram e serão alteradas por força dessa medida provisória nos benefícios da Previdência Social do INSS. Se você gostou desse vídeo, clique no joinha, compartilhe com seus amigos e nós encontramos no próximo vídeo. Eu quero deixar um grande abraço para você.